reflexão. Já peço de antemão que, se vocês gostarem, por favor, compartilhem esse vídeo, porque as pessoas precisam entender e ouvir certas coisas. Bem, a minha reflexão vai acontecer a partir de uma passagem bíblica, sabe? Não vou falar de religião, embora fosse até uma coisa boa, não é? Mas não vou falar sobre religião. Eu vou falar sobre ser cidadão, ser leitor e principalmente ser um leitor que vota, né? E entender as redes sociais, entender de alguma forma os algoritmos, o que as pessoas fazem para tentarem engabelar você. Vamos lá? É o seguinte, existe uma passagem bíblica, eu ontem ouvi isso do padre, que eu gosto muito, foi o Evangelho do Dia, com o padre Alessandro Bobington. Eu adoro ele é do Sul. Ele fez uma reflexão em que ele falava sobre o tempo que Jesus passou no deserto. Todos que leem a Bíblia, ou mesmo os que não leem, mas têm conhecimento dela, sabem que Jesus passou um bom tempo, acho que 40 dias, no deserto. E nesse meio tempo, quem que aparece para tentar aliciar Jesus? O diabo, Satanás. E aí se desenrola um diálogo entre eles, né? E ele tenta prometer a Jesus tudo, até que ele termina dizendo a Jesus: se ajoelha diante de mim, que eu lhe darei o mundo, e mostra o mundo para Jesus. Ok. Só que eu sou uma pessoa muito ligada no discurso, nas narrativas. Sou muito ligada, mesmo porque eu sou formada, eu tenho especialização em análise do discurso. Então, como eu tenho essa especialização de análise do discurso, eu estou repetindo porque eu botei a mão na frente. Eu sempre fico assim, me futucando, né, gente? E não é que... Eu acho que houve um momento em que Deus quis mandar um recado para mim. Porque eu comecei a questionar algumas coisas. Eu fazia assim comigo: como é que eles sabem esse diálogo que Jesus manteve com o diabo? Como é que quem escreveu o Velho e o Novo, o Novo Testamento sabia disso? Será que Jesus contou a alguém? Não tem nenhuma passagem que me faça crer, porque eu leio a Bíblia, né? Que Jesus tenha relatado o encontro que ele teve com o demônio. Parece que ele relatou que teve, mas era uma riqueza de detalhes. Gente, parecia uma coisa mesmo de Deus. Se não foi de Deus, foi de quem? Do diabo, é que não pode ter sido, né? E aí, assim, de repente o padre Alessandro Bobington, está gravado, ele disse assim: se você deve estar se perguntando como é que a Igreja Católica, porque tudo começou com a Igreja Católica, pelo menos para aqui para o Ocidente, sabe desses diálogos. Menino, eu impactei. Eu disse: meu Deus, eu estava tão para baixinho, sabe? Acordei num dia chatinho, comigo mesma, com as coisas da vida, mas nada grave não, apenas cabeça. Naquele dia eu estava triste. Foi ontem, eu estava meio down. Hoje eu estou ótima, eu sou assim. E aí, quando ele me disse isso, eu disse: meu Deus, olha aí. E aí, na hora que ele falou isso, ele disse: na verdade, isso é uma parábola. Ou seja, criou-se uma história diante disso, porque se sabe que Jesus não emplacou na do diabo. Ele não entrou na dele, ele seguiu firme, com fé em Deus Pai, que era o Pai dele, né? Que o mandou aqui para nos ensinar. Muito bem, eu vou misturar agora a passagem bíblica com a realidade de hoje. Só que a de hoje não é parábola, é verdade. É de verdade, verdade verdadeira. E aí, Padre Alessandro Bobington disse uma coisa que eu sempre disse aos meus alunos: olha, narrativas são pessoais. Eu tenho, Rosana, as minhas narrativas são pessoais. Narrativas essas que são baseadas em fatos. E aí o Padre Alessandro Bobington, ele disse assim: lógico que a parábola foi criada em torno de um fato. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Então, depois veio a criação da parábola, não é isso?
E eu sempre disse aos meus alunos, para você ter uma opinião sobre alguma coisa, que naquela época eu não sabia que o nome bonito era narrativa, sobre alguma coisa, você tem que conhecer pelo menos alguns fatos. E aí que entra o grande perigo. E é aí que eu venho alertar vocês sobre as fake news. Gente, quando eu vejo as fake news, eu assisto para poder fazer vídeos depois que lhes digam alguma coisa, entendeu? Então, quando eu vejo aquelas fake news, eu fico assim, Jesus, olha isso que ele faz, ele pega um fato, coloca o fato, mas a narrativa é dele. A narrativa é da pessoa que ele é, do ser humano que ele é, dos interesses que ele tem, da filosofia de querer tudo para si, nada para o povo brasileiro. Aí eles criam as narrativas mais loucas e o povo acredita por quê? Porque já deu em todas as mídias que aquilo aconteceu. Sim, aquilo aconteceu. Agora, o que está em torno daquilo que alguém diz, ainda não aconteceu. É o olhar de quem cria a fake news. E é assim que eles fazem com expertise, é assim que eles manipulam o seu público com as fake news, né? Quantas pessoas mandam para mim pelo WhatsApp uma fake news, eu digo, criatura, isso é fake news. Aí eu começo a dissecar, a pessoa diz assim para mim, poxa, Ró, a maioria dos meus amigos me chamam de Ró, minha família me chama de Zana, eu prefiro. Então, poxa, Ró, quando você fala assim, as coisas vão clareando para mim. E aí ontem eu pesquei qual é a minha missão, dentre tantas outras. É justamente desvendar as fake news, para quem não tem a expertise da análise do discurso. Então, preste atenção qual é a técnica que Nicolas, que Flávio, que Eduardo, que a Michele, certo? O Tarcínico, o que é que eles fazem? Eles mostram uma situação real e a partir daí eles vêm enxertando com mentiras, ele enxerta com pesquisas loucas, ele enxerta com falas descoladas de pessoas importantes e vai montando, porque eles têm uma equipe que eles pagam com o nosso dinheiro para serem capazes de fazer isso, porque eles são experts em internet e trabalham para o mal. Percebe isso, gente? É preciso, é como Adão e Eva, e essa passagem também na Bíblia, que na verdade para mim é uma parábola, mas Adão e Eva, eles na verdade se deixaram engabelar pelas fake news daquele momento, que era o seguinte: Deus havia dito a Adão e Eva que não comessem a maçã, que era a fruta do pecado, e que deixasse ela lá. Quando a serpente apareceu, ela chamou a atenção para eles de que aquela que estava lá eles não poderiam comer, mas que Deus não falou sobre as que estavam caídas do lado de fora. Ou seja, eles entenderam a ordem de Deus. Não pode comer a maçã. Ela é o fruto do pecado. Se vocês comerem, serão amaldiçoados. Aí a serpente veio e disse, sim, mas ele falou de uma maçã. E as que estão aqui fora? Percebe? Então eu vejo esses nomes que eu citei, que eu não vou citar de novo para não dar palco para eles, mas vocês ouviram muito bem, eles são as serpentes de hoje. Eles são aqueles que pegam o fato e colocam a narrativa deles. Então, para de ficar postando coisas sobre as quais vocês não têm certeza, ou sobre as quais vocês não pesquisaram. Então, você quer desvendar o mistério? Tem um fato ou fake, que é um site seguro, você escreve a coisa, vida onde diz isso. É fato ou fake? Eles botam lá fato, fake. Se for fato, tudo bem. Agora, se for fake, eles analisam, o algoritmo analisa o conjunto da obra, e não o fato que está ali dentro. Vai também.
Mas se tiver coerência com o fato, eles colocam como um fato, entenderam? Eu sei porque eu já vi isso, algumas vezes eu fui pesquisar e vi. Então, gente, é preciso que vocês, antes de postarem qualquer vídeo, do qual você não tenha certeza, eu não estou falando isso para os bolsonaristas virais, aqueles que se contaminaram com esse vírus e vivem até hoje com ele circulando na estrutura espiritual, na aura espiritual. Isso aí é uma coisa que eles vão responder em outra hora e não é comigo, graças a Deus. É em outra esfera. Mas assim, eu não estou falando para essas pessoas, mas sim para aquelas pessoas que estão com o mínimo de dúvida. E sim para aquelas pessoas que ainda não entenderam esse processo. Então, eu sugiro a vocês que antes de postarem qualquer coisa, vocês coloquem no fato ou fake. Por exemplo, esse vídeo que eu estou falando para vocês aqui, podem postar para quem vocês quiserem. Ele é absolutamente uma narrativa de Rosana. Mas tudo que eu trago na minha narrativa é em cima de um fato. E qual é o fato? Existem muitas fake news hoje nas redes sociais. Qual é o segundo fato? Tem muita gente que se alimenta de fake news. Qual é o outro fato? Tem gente até que se envolve em tramas diabólicas terríveis por causa de fake news. Qual é o outro fato? Tem gente que não se vacina por conta das fake news, certo? Porque querem ser, eu sou bolsonarista, eu não me vacino, eu não preciso, é uma gripezinha. Sim, problema seu. Não fique jogando isso para o colo das pessoas. Isso é uma sacanagem. Então, assim, a minha narrativa existe? Existe. Quando eu falo no entorno dos fatos, quando eu falo no entorno das passagens bíblicas, Adão e Eva e Jesus no deserto. Tudo isso são fatos. Fatos porque estão na Bíblia. Se aconteceu ou não, não sei, eu acredito que sim, porque eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus. Então, minha gente, essa é a minha reflexão para hoje. Meu nome é Rosana com Z, simplesmente Rosana com Z, e eu peço a vocês que, por favor, se gostaram desse vídeo, deem um like, compartilhem com seus amigos e, no mais, um bom dia para todos.